Seguinte, se você entrou nesse vídeo aqui é porque você está querendo começar a investir em ações lá nos Estados Unidos. Então nesse vídeo aqui eu vou te entregar um passo a passo bem simples e prático, vão ser 3 passos só, para você começar a investir lá nos Estados Unidos ainda hoje, se você quiser, pagando o mínimo de taxa possível. Eu acho que as pessoas mistificam demais o investimento lá no exterior, quando na realidade, na prática, é algo relativamente simples de se fazer. Talvez seja o medo que complique bastante, não sei, mas é algo bem mais fácil do que as pessoas falam que é. E hoje em dia, com o advento da tecnologia, ficou tão fácil que eu consigo te mostrar como fazer na prática nesse vídeo aqui, e se você quiser, você começa ainda hoje. Mas antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu quero me apresentar aqui. Se essa é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer, meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. Esse canal serve como um documentário da minha jornada até o primeiro milhão de reais, e por aqui eu vou compartilhando todo tipo de conteúdo e conhecimento que eu consigo absorver e que eu acho relevante. Então, se você se interessa por assuntos como esse, investimentos, seja no exterior ou no Brasil, eu quero te pedir já de antemão para se inscrever no canal aí embaixo no botão vermelho e deixar o like nesse vídeo, porque além de me ajudar muito, de fortalecer o meu trabalho, você também vai passar a receber as notificações dos meus próximos vídeos. Mas sem mais enrolações, vamos logo aqui pro assunto do vídeo. O primeiro ponto que a gente precisa conversar aqui é o porquê você deveria investir lá no exterior. Por que você não deveria se limitar apenas a investimentos aqui no Brasil? Existem basicamente 3 motivos que deveriam levar os investidores a pelo menos pensar em investir lá nos Estados Unidos. E é sobre esses 3 motivos que a gente vai conversar aqui no começo desse vídeo. O primeiro deles é a gama infinitamente maior de ativos de qualidade nas bolsas de valores lá dos Estados Unidos, que vai te permitir ter uma diversificação muito mais interessante do que a que você consegue ter aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, eu tenho um dado estatístico aqui que no final de 2018, a B3, que é a nossa bolsa de valores aqui do Brasil, ela tinha 341 empresas listadas e o valor de mercado dessas empresas somadas dava 955 bilhões de dólares. E nesse mesmo ano, se a gente somasse o valor de mercado de todas as empresas das bolsas americanas, que lá tem mais de uma bolsa de valores, a gente chegaria no número de 30 trilhões de dólares. Então é uma diferença absurda. Agora, no ano de 2020, no momento que eu tô gravando esse vídeo, se a gente pegar o valor de mercado da Apple, que é uma única empresa lá dos Estados Unidos, a gente vai ter um valor de mercado maior do que a soma de todas as empresas listadas na bolsa aqui do Brasil. E, inclusive, um valor de mercado que é maior do que o próprio PIB do nosso país. E isso tudo é falando só de quantidade, mas existem outros fatores que você vai conseguir ter acesso, como, por exemplo, empresas que atuam em setores que não existem aqui no Brasil ou que não são tão fortalecidos como são lá, como é, por exemplo, o caso do setor de tecnologia. Lá a gente tem empresas gigantescas do setor de tecnologia que não é um setor muito forte aqui no Brasil. Você vai ter acesso a classes de ativos lá que não existem aqui no Brasil, como é o caso dos REITs, né, que são empresas ali com algumas particularidades que fazem eles terem alguma semelhança com os fundos imobiliários aqui do Brasil, mas são empresas, são ações com algumas particularidades interessantes. Você vai ter acesso aos ETFs, a um mercado gigantesco de ETFs que existe lá nos Estados Unidos e que é um mercado bem fraquinho aqui no Brasil quando a gente compara com os Estados Unidos. Lá existe uma infinidade de ETFs, aqui a gente tem bem poucos. Então você vai ter uma diversidade muito grande de ativos para escolher. E, inclusive, a gente pode adicionar o fator da qualidade aqui. A gente vai ter empresas muito mais diversas nesse quesito de qualidade. A gente vai ter empresas multinacionais que são muito mais consolidadas do que as empresas que a gente tem aqui no Brasil, que seria o caso de McDonald's, de Coca-Cola, de Microsoft, de Amazon, de Apple, quanto empresas mais inovadoras e mais arriscadas, como seria o caso da Tesla, da Uber, da Netflix e por aí vai. A gente tem uma variedade de qualidade muito grande nas empresas. Um segundo motivo para te fazer considerar os investimentos lá no exterior é a baixa correlação dos ativos que a gente tem lá com os ativos que a gente tem aqui. O que é que essa baixa correlação quer dizer, caso você nunca tenha ouvido esse termo? Basicamente, quer dizer que no curto prazo, as ações lá dos Estados Unidos, por exemplo, e as ações aqui do Brasil, elas vão andar em caminhos opostos. Normalmente, quando o mercado estadunidense, o S&P 500, que é o índice de mercado deles lá, o dólar, quando esses fatores aqui sobem, a bolsa brasileira, o Ibovespa aqui, vai tender a cair. E vice-versa, se o mercado estadunidense cai, o Ibovespa, que é a nossa bolsa aqui do Brasil, vai tender a subir. Então eles seguem aqui caminhos opostos nesse curto prazo, eles têm uma baixa correlação. E aí quando você tem essa diversificação entre Estados Unidos e Brasil, você consegue segurar a volatilidade da sua carteira de uma forma muito eficiente. Quando um despencar, o outro não vai cair tanto, ele vai segurar ali mais a sua carteira, ela vai ficar mais estável do que fica
ficaria se você tivesse uma concentração em um único país. Isso daqui pode ser bem interessante para o seu portfólio. Mas é importante a gente ressaltar que essa descorrelação, ela acontece num curto prazo. Dá uma olhada nesse gráfico que o editor vai colocar na tela aí agora. Ele é um gráfico que compara o Ibovespa aqui no Brasil com o S&P 500 lá dos Estados Unidos. Perceba aí que em janelas curtas de tempo a gente observa baixa correlação. Só que quando a gente olha uma janela mais longa, estão os dois se valorizando. E isso é congruente com tudo que a gente já estudou sobre investimentos de longo prazo. No longo prazo, o mercado acionário tende a se valorizar, independente das flutuações de curto prazo. Beleza? E o terceiro e último motivo aqui é a renda passiva em dólar. Quando você investe lá nos Estados Unidos, você vai estar expondo essa parte do seu patrimônio ao dólar, que é a moeda mais forte do mundo. Você vai passar a receber dividendos em dólar. Então isso daqui é muito bom para sua carteira. Se a gente comparar a inflação das duas moedas desde 1995, enquanto o real acumula uma média de inflação de 6,87% ao ano, o dólar fica ali em torno dos 2,19%. Então é uma moeda muito mais estável e que vai preservar muito mais o seu patrimônio do que o real, com base nesses dados históricos que a gente tem. É uma moeda que inflaciona muito menos, justamente por ser a moeda mais forte do planeta. Mas vamos lá então para o foco do nosso vídeo, como começar a investir em ações lá nos Estados Unidos, o passo a passo que eu prometi. São 3 passos bem simples e que dá para você aplicar ainda hoje, beleza? É bem tranquilo. O primeiro passo que você precisa dar é abrir conta em uma corretora de valores lá nos Estados Unidos. É o exato mesmo procedimento que você seguiria para abrir conta em uma corretora aqui do Brasil. Não muda absolutamente nada. E não tem nada de muito difícil ou burocrático também. Lá nos Estados Unidos a gente já tem várias corretoras que aceitam brasileiros e que o processo de criação de conta é bem simples, como por exemplo a TD Ameritrade, a Charles Schwab, a Drive Wealth, a Interactive Brokers, a Avenue e a Passfolio. Assim como funciona aqui no Brasil, cada corretora vai ter as suas vantagens e as suas desvantagens. Eu utilizo a Avenue porque no momento que eu abri conta, eu achei que era um processo menos burocrático e que ia ser mais fácil para eu abrir. Eu queria abrir ali no mesmo dia. Então eu acabei escolhendo a Avenue e utilizo até hoje. Mas você pode escolher a corretora que mais se adequa ao seu perfil. Pode se sentir livre para isso e inclusive deixa aí nos comentários se você teria interesse em um vídeo comparativo das corretoras de investimento lá no exterior, no mesmo molde daquele vídeo que eu fiz das corretoras aqui no Brasil, que eu vou colocar no card aqui em cima. Deixa aí nos comentários, João, eu quero o vídeo da corretora, que eu vou saber que você tem interesse nesse vídeo e aí eu gravo para postar aqui no canal. Mas presta atenção porque tem um detalhe que você precisa se atentar aqui que muita gente não te conta. Existe uma diferença fundamental entre corretoras lá nos Estados Unidos e corretoras aqui no Brasil. Eu acho relevante destacar esse ponto. Essa diferença se dá na forma com que vai ser feita a custódia dos seus ativos. Aqui no Brasil, os seus ativos, as suas ações, vão ser custodiadas na Bolsa de Valores. O que significa que se a corretora que você está utilizando quebrar, não vai ter problema nenhum, porque o seu dinheiro não está custodiado ali naquela corretora. O seu dinheiro está custodiado na Bolsa de Valores. Então não vai ter problema se a sua corretora quebrar aqui no Brasil. Quando eu falo custodiada, entenda que é a pessoa que tem a posse das suas ações. Então quando eu digo que as ações estão custodiadas na Bolsa de Valores, é como se a Bolsa de Valores tivesse pegado as suas ações e guardado num cofre, né? Não é a corretora que está fazendo isso. Então se a corretora vier a quebrar, suas ações estão lá com a Bolsa de Valores, não vai ter problema nenhum para você. Lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. As suas ações, os seus investimentos lá nos Estados Unidos vão ser custodiados na corretora de valores que você tiver conta. Então seus investimentos vão estar no nome da corretora e você vai ter o direito de posse dessas ações. Então acaba sendo um pouquinho mais delicado porque você vai naturalmente precisar ser mais criterioso na escolha da sua corretora do que você precisa ser aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, se a corretora quebrar, não vai ter problema nenhum para você. Só que lá nos Estados Unidos, as suas ações estão com a corretora. Então você precisa ter um pouquinho mais de critério nisso daí, porque se essa corretora vier a quebrar, isso daí pode te trazer algum problema futuro. Então é interessante você fazer uma análise mais aprofundada da corretora para evitar esses possíveis problemas. Mas fica tranquilo porque também não é o fim do mundo. Lá nos Estados Unidos existem instituições como o SIPC, que é o Securities Investor Protection Corporation, que funcionam mais ou menos como o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, aqui no Brasil. O FGC é aquele fundo de dinheiro que atua sobre alguns investimentos da renda fixa aqui no Brasil. Você já deve conhecer, aquela mesma historinha repetida de sempre, vai ter uma função parecida no SIPC lá nos Estados Unidos para os seus investimentos que estão com a corretora. Da mesma forma que o FGC vai ter um teto ali que ele devolve do seu dinheiro investido, o SIPC vai ter o teto dele, que é até $500 mil investidos na corretora. Então, caso a corretora que você investe venha quebrar, o SIPC vai garantir até $500 mil do seu dinheiro de volta. No momento que eu gravo esse vídeo, esse daqui é o teto. Isso pode mudar futuramente, mas no momento que eu gravo é até $500
500 mil dólares que eles garantem do seu dinheiro de volta. E se você já tá num estágio aí muito elevado, já é o cara aí dos investimentos, 500 mil dólares é pouco para você, vão ter algumas corretoras também que vão contratar serviços de seguro terceirizados, né? Vão contratar uma empresa de seguros por fora para garantir ainda mais segurança nos seus investimentos. A TD Ameritrade, por exemplo, ela tem um serviço de seguro adicional externo terceirizado que ela contrata, que garante, se eu não me engano, até 100 milhões de dólares por cliente, é algum valor assim bem absurdo. Então é algo bem tranquilo, né? A não ser que você tenha mais de 100 milhões de dólares, aí realmente você precisa se preocupar, mas acredito que não seja o caso, né? Em 99% dos casos aí, para não dizer 100%, vai ser algo bem tranquilo. Você vai ter ali a garantia de 500 mil dólares do SIPC, lembrando, é claro, que não é uma garantia absoluta, da mesma forma que o FGC não é, o fundo tem que ter dinheiro para ressarcir, mas é sim uma proteção, e você vai ter também em algumas corretoras aí um seguro adicional que elas contratam, que no caso da TD Ameritrade é esse absurdo aí de 100 milhões de dólares. Você tem que checar na corretora que você quer investir para dar uma olhada se ela tem esse serviço de seguro ou não. Mas aí para você abrir conta nas corretoras não vai ter complicação nenhuma, a maioria vai ser um procedimento 100% online, assim como é aqui no Brasil. Você vai entrar no site da corretora, vai fazer ali seu cadastro, vai escanear os documentos, enviar os documentos, preencher as informações, aquela burocracia de sempre. A única diferença é que o processo de abertura de conta não vai ser tão padronizado quanto é aqui no Brasil. Algumas corretoras podem pedir informações que outras não pedem, algumas corretoras só vão aceitar os seus documentos via fax, outras vão aceitar escaneando, algumas podem pedir passaporte e a outra não pede, uma pode pedir o seu visto e a outra não pede. Isso daqui depende muito de corretora para corretora. Eu abri conta na Avenue porque era menos burocrática, que pedia menos informações que eu encontrei na época. Claro que eu não vi o procedimento de todas, mas aí você estuda a corretora que você quer abrir conta, vê qual é o procedimento ali e escolhe se vale a pena para você passar pela burocracia da corretora ou ir para uma mais digital, uma que é mais simples de abrir conta. Depende aí dos seus objetivos, é claro. E aí, uma vez que você abre essa conta, que a corretora aprova ali os seus documentos, você pode partir para o segundo passo aqui do nosso vídeo, que é qual? Logicamente é deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, lógico. A corretora vai verificar se você é inscrito aqui no Diário do Milhão, se você deixou o like nesse vídeo, se você deixou um comentário aí falando o que você achou do vídeo, eles vão verificar tudo isso, eu tenho certeza. Brincadeiras à parte, o segundo passo que você precisa dar aqui é fazer a remessa de câmbio daqui do Brasil para a conta lá na corretora que você acabou de abrir. Como assim remessa de câmbio? O que é remessa de câmbio, João? É bem simples. Quando você vai investir aqui no Brasil, você precisa fazer uma transferência do seu banco para sua corretora. Você precisa mandar esse dinheiro que está no seu banco para a sua corretora. E aí, para isso, você faz um TED, você faz uma transferência bancária. Lá nos Estados Unidos vai ser a mesma coisa. Você precisa enviar o dinheiro que está aqui lá para sua conta na corretora dos Estados Unidos. E ao invés de utilizar um TED, a gente vai utilizar uma remessa de câmbio, que é o procedimento de transformar os seus reais em dólares e enviar para a conta lá da corretora que você acabou de abrir. Isso daqui que é a remessa de câmbio, é basicamente um TED internacional, um TED entre países. E aí, da mesma forma que existem várias corretoras, vão existir também várias formas de você fazer a remessa de câmbio. Você pode fazer por uma corretora de câmbio especializada, você pode fazer por um grande banco e por aí vai. Tem várias formas de você fazer essa remessa. O sistema que eu utilizo para fazer as minhas remessas lá para a Avenue, que é a corretora que eu utilizo, é o Remessa Online. O Remessa Online é uma corretora de câmbio que, como o próprio nome diz, é 100% online e que é especializada em remessas para investimento em ações lá nos Estados Unidos. E, inclusive, ela é a corretora de câmbio que cobra as menores taxas que eu já vi no mercado. Isso daqui é o que eu já vi. Alguma outra pessoa pode ter encontrado mais barata, mas eu utilizo a remessa de câmbio para isso e sai realmente bem baratinho. É só você acessar aí o site do Remessa Online, que vai ter um simulador lá que você consegue fazer várias simulações com quantias diferentes para ver o quanto que você vai pagar de taxa em cada uma das situações que você quiser analisar. Mas é realmente bem baratinho, é o sistema mais barato que eu conheço. Eu acho importante ressaltar aqui que eu não tenho nenhum tipo de relação comercial com nada do que eu tô falando aqui desse vídeo, nem o Remessa Online, nem as corretoras, a Avenue, nada disso. Eu só tô falando aqui sobre os sistemas que eu conheço e os sistemas que eu utilizo. E eu falei da Avenue e do Remessa Online porque eles me atendem muito bem. Então eu tô aqui falando da minha experiência, eu não estou sendo pago para falar de nenhuma empresa. E aí, para você criar uma conta no Remessa Online, também vai ser algo bem simples, o mesmo procedimento que você tem nas corretoras. Vai ter que entrar ali no site da Remessa Online, fazer o preenchimento das informações que eles pedem, enviar os documentos que eles pedirem. Esse procedimento aí normal de abrir conta em banco, abrir conta em corretora, tudo é o mesmo procedimento. É bem tranquilo de ser feito. E o processo de fazer a remessa, o operacional, depois que você já tem a sua conta aberta, também é bem simples, é bem facilitado pela empresa, porque eles são uma corretora de câmbio que é especializada em remessas para investimento em ações. E o que é que eu quero dizer com especializada? Qual que é a diferença de enviar dinheiro para o exterior para investir em ações, enviar para um parente que mora lá, enviar para uma conta no banco? Qual é a diferença aqui? O que é que faz essa corretora ser especializada em investimento em
ações? É o seguinte, sempre que você faz uma remessa de câmbio, o emissor, a pessoa que está enviando isso daí, no caso a corretora de câmbio, ela é obrigada a informar para o Banco Central a finalidade do seu envio. Para que você está enviando esse dinheiro lá para o exterior? Porque a depender da finalidade, vão existir ali incidências de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, diferentes. E aí, como o Remessa Online é especializado nessa finalidade de investimento em ações, eles já vão deixar todo o processo pré-feito para você, eles vão facilitar tudo para você. Vai ter um botão lá específico para você já selecionar que está enviando para investir em ações, já vão ter várias das corretoras pré-cadastradas, então você não vai ter nenhum tipo de dificuldade para fazer isso daí, vai ser um procedimento bem intuitivo mesmo. Mas se você não quiser utilizar o Remessa Online, por qualquer motivo que seja, você não gostou da plataforma, não se sente seguro em fazer isso de forma 100% online, tudo bem, pode procurar uma outra corretora de câmbio, um banco, se você quiser, é claro, sabendo que você provavelmente vai pagar taxas maiores para enviar esse dinheiro, pode fazer isso daí, mas verifique se essa instituição tem um mínimo de expertise com a finalidade de investimento em ações, porque se essa instituição informar uma finalidade diferente, já que pouquíssimas pessoas investem no exterior e possa ser que essa instituição não tenha a experiência, nunca tenha atendido ou tenha atendido poucas vezes, o funcionário ali que está te atendendo não esteja muito bem capacitado para isso, pode ser que ela informe uma finalidade diferente para o Banco Central, e aí você vai ter algum tipo de problema. Então sempre verifique se essa instituição que você for utilizar sabe ali qual é a finalidade que ela tem que informar para o Banco Central, porque é o seu nome que está em jogo aí. E aí, uma vez que você faz a sua remessa de câmbio, o seu dinheiro vai entrar ali normalmente em no máximo 2 dias úteis. Esse daqui normalmente é o prazo máximo aí que eu já consegui observar. E aí, quando o dinheiro cai na sua conta lá da corretora depois de 2 dias, 1 dia útil, depende aí da velocidade da instituição que você utilizar, você pode partir para o terceiro passo aqui do nosso vídeo, que é realizar os seus investimentos normalmente, comprar suas ações normalmente. Para você investir lá no exterior, escolher as ações lá no exterior, não tem complicação nenhuma. Vai ser basicamente o mesmo procedimento que você utiliza aqui no Brasil. Você vai analisar as ações, se você gostar, você vai investir com aquela mentalidade de sócio, aquela mentalidade de longo prazo. Esse daqui é o passo a passo para você começar a investir lá nos Estados Unidos. Bom, então se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir mais uma vez para deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Isso daqui me ajuda demais, você não tem noção da força que você dá pro meu trabalho com essas simples atitudes, e você também passa a receber as notificações dos meus próximos vídeos. Esse daqui é o primeiro vídeo sobre investimentos no exterior do canal, então deixa aí nos comentários também se você gostou dessa temática, para eu conseguir me basear aí se eu trago mais vídeos sobre investimentos no exterior ou não. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links caso te interesse, e eu vou colocar aqui na tela também um outro vídeo muito interessante que eu trouxe pro canal sobre ações, que eu tenho certeza que vai te agregar muito conteúdo. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão, e eu vejo você num próximo vídeo.